Muito bom dia. Cumprimento a senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador do Estado, senhora assessora de Câmara. Meus cumprimentos também a quem nos assiste pelo YouTube. Estamos composta essa Câmara de Julgamento. Declaro aberta a sessão e anuncio o primeiro processo de apreciação nessa data. Item de número 1, ou 1 e 2, critério do relator, autuada F. Brasil, impugnante Livraria Cultura S.A. Processos que estão sob revisão do conselheiro Marcelo, sob relatoria do conselheiro Marco Túlio, que tem a palavra para o relato. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, demais presentes, aqueles que nos acompanham. Eu vou fazer o relato conjunto, até mesmo porque a distinção entre os processos se dá exclusivamente pelo fato de que no desenvolvimento do trabalho a fiscalização distinguiu, separou o processo que é o item 1 da pauta para a exigência da multa isolada e o outro processo para a exigência do ICMS e multa de revalidação, e nesse de multa isolada há uma distinção quanto à formação do polo passivo, mas a irregularidade, o trabalho fiscal envolve a mesma situação, então farei o relato de forma conjunta. A autuação, ela versa sobre a acusação fiscal de retenção e recolhimento menor de ICMS-ST, bem como a falta de retenção e recolhimento de ICMS-ST devido pela autuada, contribuinte substituto por força do protocolo 3109, empresa estabelecida em São Paulo, e nas notas fiscais mencionadas relacionadas a produtos eletrônicos, capítulo 21, a parte 2 do anexo 15. A fiscalização aponta em sua acusação fiscal que o destaque, recolhimento a menor de ICMS ou a falta deste se deu em função da aplicação equivocada de redução de base de cálculo prevista no item 56 da parte 1 do anexo 4 do regulamento, em específico por inobservância no disposto no subitem 56.1 do referido anexo. Então faz a exigência de ICMS e multa de revelação em nenhum dos PTAs e na multa isolada no outro PTA. Em específico, no PTA da multa isolada, a multa isolada do artigo 55, inciso 7, a linha C. No PTA, onde se exige a multa isolada, figura no polo passivo a F Brasil, o estabelecimento de São Paulo e o estabelecimento de Minas Gerais. A cobrigada comparece aos autos apresentando sua impugnação, destaca que é empresa incorporadora, menciona que teria tributado corretamente as operações e seria correta a redução da base de cálculo, que adquiriu as mercadorias, a maioria notebook, e que tais mercadorias são fabricadas por estabelecimento industrial e que a aquisição teria sido efetuada da indústria de informática pelo Centro de Controle de Distribuição da F Brasil, empresa conhecida como FINAC, localizada em Barueri, São Paulo, e posteriormente transferida pela filial mineira. Entende que a legislação permite que a empresa autuada faça jus à redução da base de cálculo, menciona que, embora a aquisição tenha sido feita pelo centro de distribuição, que houve a transferência das mercadorias e, nesse caso, seria aplicável a redução da base de cálculo. Menciona que a fiscalização teria desconsiderado este fato das aquisições feitas pelo centro de distribuição
e que haveria elementos na escrita contábil e fiscal que permitiria a vinculação dessas aquisições com as mercadorias constantes das notas fiscais que foram objeto da verificação fiscal. Protesta pela juntada de outros documentos e elementos que venham a demonstrar a vinculação das aquisições. Menciona que os elementos constantes nos DANFs, em específico naquelas operações envolvendo o notebook, traria uma vinculação com aquisições da empresa Dell Computadores do Brasil, anexa a título de exemplo uma DANF em específico, onde pretende fazer essa demonstração de vinculação entre a aquisição da indústria e a mercadoria constante no documento fiscal. Menciona que a simples falta de informação em termos de obrigação acessória nas DANFs não pode levar a fiscalização a presumir que a situação não envolva a aquisição de industrial e que não poderia culminar com a exigência do imposto e multas aplicáveis. Entende que as multas têm um caráter confiscatório e, inclusive, no que diz respeito à multa isolada, menciona o fato de que haveria duas situações, ou seja, a situação de retenção e recolhimento a menor e de falta de retenção, e que isso não teria sido retratado nos autos. A fiscalização rebate os argumentos apresentados pela defesa, menciona que a questão é inclusive reconhecida pela própria empresa ao mencionar que haveria o descumprimento da obrigação acessória, que a alegação da empresa sobre uma possibilidade de vinculação não seria fato, uma vez que os elementos da escrita contábil e fiscal permitiriam uma identificação do produto, mas não uma perfeita identificação, destacando a fiscalização, inclusive, que os referidos equipamentos, os notebooks, são equipamentos que possuem numeração de série e que tal informação não constam nas notas fiscais da empresa autuada, o que não permite uma perfeita vinculação. E destaca a fiscalização que mesmo as notas fiscais que foram juntadas a título de exemplo, haveria uma distinção entre valores que reforçariam uma pouca adequação em termos de correlação entre os equipamentos em se tratando de operações de transferência. A empresa chega a apresentar a título de aditamento de impugnação novas documentações com o objetivo de fazer a demonstração e a comprovação. Menciona inclusive o fato de que haveria etiquetas com código de barras que permitiria, através do sistema interno e controles da empresa, a vinculação entre os equipamentos adquiridos da indústria e aqueles objeto da autuação. A assessoria dessa casa analisa o processo, num primeiro momento determina uma diligência para reabertura de prazo em função de adequação e intimação de polo passivo. Isso é efetuado. Posteriormente, a assessoria também exara despacho interlocutório, considerando todo esse debate quanto a uma possível vinculação entre as aquisições supostamente feitas da indústria e as operações objeto do lançamento. Solicita à assessoria que a empresa apresente demonstrativo
onde, em observância aos próprios elementos constantes da legislação, faça uma correlação e vinculação entre os equipamentos que alega ter sido adquirido da indústria e aqueles objetos constantes das notas fiscais. A empresa se manifesta, traz diversos elementos, inclusive reforçando esse aspecto ligado à questão do Código de Barra. A fiscalização novamente também se manifesta, ratificando as suas manifestações anteriores de que esses elementos não permitiria a correta vinculação. Entende a fiscalização, inclusive, que não teria sido atendido o que foi solicitado pela assessoria. Ao final, a assessoria se manifesta, em específico quanto ao PTA, que trata da exigência do ICMS e da multa de revalidação. A assessoria entende que restou nos autos demonstrada e comprovada a falta de retenção ou a retenção a menor do ICMS-ST, que o item 56 do anexo 4 traz de forma específica os requisitos que devem ser observados. Seria incontroverso, até mesmo na manifestação expressa na impugnação, que esses requisitos não foram observados, que tal requisito é um aspecto controlístico do Estado essencial para a própria fruição do benefício mencionado, que a medida promovida pela assessoria objetivou identificar elementos que pudessem validar as alegações da defesa, mas que o que se observa são informações que não permitem a perfeita vinculação entre as possíveis aquisições da indústria e as notas fiscais objetos do lançamento. Entende a assessoria, neste PTA em específico, que diante desses elementos opina pela procedência do lançamento no que diz respeito tanto à exigência do ICMS-ST quanto da multa de revalidação. Já no outro PTA, que trata da multa isolada, a assessoria faz um destaque, reforça todo esse debate no que diz respeito ao PTA, onde se traz a exigência do ICMS e da multa de revalidação, mas pontua uma observação destacando que, no que diz respeito à multa isolada, a fiscalização exige para todo lançamento a multa do artigo 55, inciso 7, a linha C, sendo que em algumas situações a situação identificada foi de falta da retenção e recolhimento, e que nesse sentido opina pela procedência parcial do lançamento para excluir a multa isolada do artigo 55, inciso 7, a linha C, em relação às operações que o contribuinte não consignou base de cálculo do ICMS-ST nas notas fiscais emitidas. Em um dos PTAs, este que trata do ICMS, há uma re-ratificação do lançamento, mas essa re-ratificação diz respeito exclusivamente a um ajuste na formação do polo passivo. Em síntese, é este o relatório. Muito obrigado, conselheiro. Passo a palavra ao doutor Bruno, em nome da Advocacia Geral do Estado. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, demais presentes. Como ficou claro pelo relato, a questão aqui diz respeito a recolhimento a menor de CMS por substituição tributária em relação a bens de informática, em razão de aplicação indevida de redução de base de cálculo prevista na legislação,
uma vez que essa redução é um benefício condicionado que exige que na documentação fiscal seja lançado número de série ou elementos que permitam a perfeita identificação das mercadorias vendidas. E o contribuinte não fez esse lançamento dos números de série, não identificou de forma perfeita os computadores, os equipamentos de informática que vendia. Em síntese, é isso. O contribuinte alega que isso é apenas um erro, né? Seria um erro material para ele, mas esse erro material resultou, se é que foi erro material, resultou em descumprimento de aspecto essencial da legislação para a concessão do benefício tributário. Por isso, resultou também em recolhimento a menor do imposto, já que para a venda da forma como foi feita, sem a perfeita identificação das mercadorias, não cabia a redução da base de cálculo. Então, é perfeitamente compreensível que o fisco exija nesse momento essa diferença pelos recolhimentos a menor. Do mesmo modo também, em relação às multas, há aquelas alegações tradicionais de inconstitucionalidade e ilegalidade sobre as quais o Conselho fica impedido de se manifestar, além de que essas multas, nesse caso específico, cita inclusive a assessoria, já foram consideradas legais pelo Judiciário de Minas Gerais. Portanto, em relação ao ICMS, praticamente o contribuinte confessa ter praticado o ilícito, mas apenas diz que é apenas um erro, e em relação às multas ele faz essas alegações, e houve essa procedência parcial recomendada pela assessoria deste Conselho, em razão de que de que o fisco genericamente aponta a multa por destaque, saída com ICMS apurado a menor, com destaque a menor de ICMS, sendo que em algumas notas fiscais não há destaque, não há lançamento, não foi apontado que seria devido o ICMS por substituição tributária. Penso que essa posição, essa improcedência de parte do lançamento que propõe a assessoria, propõe beneficiar o contribuinte naquilo em que ele menos cumpriu a legislação. Ou seja, quando ele não apontou ICMS devido nas notas fiscais, por ter sido redigido de forma genérica, destaque a menor de ICMS e não falta dele, o contribuinte não seria multado de nenhuma forma em relação a essas notas fiscais que foram redigidas dessa forma. Entendo, por exemplo, que em casos que se pode mencionar, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que quando se fala em benefício tributário que resulte em redução da base de cálculo, ele está falando numa isenção parcial. Aqui nós estamos falando numa falta de recolhimento parcial, numa falta de destaque parcial em relação às notas que foram consideradas corretamente autuadas, e numa falta de destaque e recolhimento total e de apontamento disso nas notas, naquelas que está se propondo que se exclua da autuação. Então, entendo que, ainda que não fosse o melhor enquadramento, pode-se entender cabível como uma autuação que foi feita em relação a um grande número de notas, que em algumas delas não apareça destaque nenhum do ICMS, em outras apareça um destaque parcial. E não há aqui prejuízo, e o contribuinte sequer fez essa distinção quando atacou o lançamento tributário.
Por essas razões, eu vou me manifestar, diferentemente da assessoria, pela procedência integral do lançamento. Muito obrigado, doutor Bruno. Os processos estão em discussão. Eu prefiro que não tenha um advogado aqui. Tem discussão, tá? Fiquem à vontade aí para alguma ponderação. Você falou que tinha diferença no polo passivo entre um e outro? No PTA, onde se cobra o ICMS e a multa de revalorização, aí figura no polo passivo a F Brasil de São Paulo e a F Brasil de Minas. E ainda a incorporadora, que foi a livraria. A agricultura. Ela está em ambos, né? Sim. Já no da Multisolada, só está a empresa remetente. A diferença foi essa. E mais a livraria. Sim. E mais a sucessora. Né? Uhum. Será FINAC, né? Mas teve muitos da FINAC. Processo? Né? Discussão aqui, essa questão de fundo, né? Diferentemente de outros casos, né? Aqui, essa obrigação acessória que é exigida de fazer essa consignação, tem uma razão de ser, né? Sim. A questão é exatamente porque o nosso benefício está colado naquela lei federal, na chamada lei de informática. Isso. Né? E lá há uma condição, só é incentivado, só dispõe de incentivo fiscal o produto de informática que for fabricado de acordo com o processo produtivo básico. Né? Tem que atender as regras do PPB. Aí informática mais ainda, porque Zona Franca de Manaus também tem que ter PPB, né? Só pode ser. Agora, nos produtos de informática, além do PPB, ainda tem que ter investimento mínimo em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, que não existe para a Zona Franca de Manaus. Mas para a informática é exigível, tá? E o nosso benefício, o item 56, fala redução de baixo caso do produto da lei número, cita a lei 8248 de 91, que é a chamada lei de informática, né? Isso. Essa lei que foi atualizada em 2001, eu lembro dessa discussão, a gente discutiu muito isso no Ministério da Fazenda na época. Hoje está tudo junto, né? O antigo MDIC, Ministério do Desenvolvimento dos Comércios, está dentro do Ministério da Economia. Antes era separado, mas tinha um GT, com membros de um e de outro. Eu cheguei a participar de algumas reuniões lá, até por conta daquela resolução número 13 do Senado Federal, tem uma referência a PPB lá, né, produto. Então, eu sei que aqui tem essa distinção. A lógica de se fazer essa amarração é poder verificar se realmente, à luz da legislação federal, o fabricante, né, ele faz jus a esse benefício, ou seja, se há um conteúdo mínimo nacional, se houve realmente uma fabricação aqui mesmo ou não, porque esse produto pode ser só montado, né? Sim. Então, exatamente para garantir que efetivamente houve tecnologia nacional, ou adensamento da cadeia nacional, ou fabricação, conteúdo nacional, é que tem essa... Todos esclarecidos, conselheiro? Então, passa a palavra ao conselheiro Marcos Filipe aqui para ouvir o seu voto. Por gentileza, a gente divide. Eu acho que é melhor fazer em separado e acho até... a cada processo. Acho também seria conveniente iniciarmos aqui pelo PTA final 5556, que é o que trata do ICMS e da multa de revalidação, né? Bem, a questão de fundo é exatamente o fato da comprovação, né, ou não, de que as mercadorias, né, objeto
retratadas nos documentos fiscais e que foram objeto do lançamento, elas teriam essa vinculação com os requisitos, né, apontados na própria Lei Federal 8248, o que está relacionado com o processo produtivo, né, em específico da questão da informática, né, como já inclusive mencionado pelo presidente na fase de debates. Quanto ao fato dos elementos que constam na legislação mineira estarem expressos na nota fiscal, isso é um ponto incontroverso. A própria empresa reconhece essa situação, mas faz uma abordagem no sentido de relativizar a situação, dizendo que isso seria um mero descumprimento de obrigação acessória e, como tal, deveria ser tratado, fazendo-se a exigência que fosse cabível pelo descumprimento de obrigação acessória. Contudo, como bem mencionado no parecer da assessoria, esta obrigação acessória ela tem um objetivo, e é um objetivo de controle para aferir se o requisito para o qual foi alinhavado o benefício ele está ou não atendido. Nesse sentido, a empresa menciona no primeiro momento de forma genérica que a sua escrita contábil e fiscal permitiria, por outros meios de análise, esta vinculação. A fiscalização chega a mencionar que não teria essa clareza de elementos, destacando que mesmo que não se considerasse os requisitos específicos, né, do item 56.1, no mínimo seria necessário a vinculação por meio de número de série, uma vez que esses equipamentos específicos, todos eles possuem numeração de série. A assessoria, diante dessa questão, promove uma medida pedindo, ou demandando à empresa que apresentasse então toda essa demonstração de forma a trazer a vinculação com outros elementos. A empresa, neste momento, se traz documentação, basicamente documentação fiscal, a maioria, de certa forma, já constante dos autos, e reforça a questão de que o controle interno de código de barras permitiria essa análise. A fiscalização tece considerações sobre isto, e nesse ponto aqui eu destaco o fato de que o código de barra ele identifica o produto, mas o produto notebook com tais elementos, mas não faz essa vinculação com aquele notebook específico e a sua origem, de forma que não vejo nesses elementos carreados aos autos que a identificação tal qual mencionada na legislação teria sido cumprido. Não havendo a observância do requisito para o qual o benefício está contemplado na legislação, entendo que as exigências se mostram em conformidade com o que dispõe a legislação, e nesse sentido, para este PTA em específico, seguindo também o que manifestou a assessoria dessa casa, o meu voto é pela procedência do lançamento. Aqui eu não sei se mencionaríamos a re-ratificação, porque ela foi uma inclusão, né? Porque a re-ratificação foi para incluir a livraria no polo passivo e houve a reabertura de prazo, então não houve adequação nenhuma no crédito tributário. Não é procedência parcial. Não é procedência parcial. Observada a re-ratificação, né? Observada a re-ratificação de folhas. Né? Isso. Bom, concluiremos essa votação ou já manifesto com relação... Acho que tu pode já votar. Com relação a outro PTA, que é o PTA que envolve a exigência da multa isolada,
de fato, há as duas situações, na situação em que a constatação é de retenção e recolhimento a menor do ICMS-ST e há a situação de falta de retenção e recolhimento do ICMS-ST. A fiscalização exige, sim, a multa do artigo 55, inciso 7, a linha C, aqui pedindo vênia e a entendimento contrário, e em especial a manifestação já exarada em representação da Advocacia Geral do Estado, o tipo envolvendo essa penalidade apontada pela fiscalização, ele é específico para essa situação da retenção e recolhimento a menor, né? E existe já há algum tempo na legislação a previsão típica da outra conduta, que é a conduta de quando se tem a falta, né, da informação no que diz respeito ao ICMS-ST. Havendo a distinção clara de condutas na legislação, entendo como pertinente a adequação proposta pela assessoria dessa casa, e nesse sentido meu voto é pela procedência parcial do lançamento para afastar as exigências da multa do artigo 55, inciso 7, a linha C, naquelas situações onde o que se constata é que o contribuinte não consignou a base de cálculo do ICMS-ST. Muito obrigado, conselheiro. Conselheiro Marcelo. Presidente, sem mais delongas, eu vou acompanhar o voto do relator em ambos os processos, né, destacando que realmente no primeiro caso, né, no qual ele proferiu, não trata meramente uma obrigação acessória, né, como muito bem colocado pelo presidente, tem uma razão de ser, por conta ali, né, de tentar trazer um desenvolvimento maior de tecnologia, então ela tem que seguir sim, né, um rito um pouco mais criterioso para que realmente possa apurar se efetivamente se enquadra naquela situação, né, um benefício tributário, e como tal creio que deve ter uma interpretação mais literal, sem, né, muita abrangência aí para outras situações. E no que diz respeito à penalidade, também concordo com a assessoria dessa casa, uma vez que tem um tipo específico, né, deve ser feita a exclusão conforme foi já proferido o voto. Muito obrigado, conselheiro. Conselheira Rita. Eu acompanho o relator. A redução da base de cálculo tem uma imputação objetiva aqui do cumprimento da lei federal. Até entendo que essa comprovação não é uma comprovação tão difícil de ser feita, né? Porque uma vez habilitada na legislação federal, isso teria o cumprimento, mas cabe ao contribuinte fazer essa comprovação. E com relação à penalidade, também acompanho o relator, em que pese nesses dois casos a multa ser, né, de 20% sobre o valor da base, ou a menor ou a reduzida, que né, possui uma identidade de valor, mas se fosse um caso diferente, por exemplo, a gente estaria diante de uma situação em que o 142 teria sido descumprido e o Conselho de fato não poderia alterar esse lançamento. Caberia à própria fiscalização lançar de acordo com a penalidade imposta em razão da conduta. Então eu acompanho o relator. Ok, muito obrigado, conselheiro. Eu acrescento só em relação a essa questão, né, do item de número 2 da pauta, a questão relativa ao tributo, propriamente dito, que, não sei se vocês se lembram, nós já tivemos algumas discussões aqui em relação àquelas isenções ou redução de base de cálculo que estão condicionadas a que seja indicado na nota fiscal de que efetivamente houve uma dedução do preço, né, equivalente, correspondente ao montante do tributo dispensado. E nós até já tratamos um caso, eu não sei se foi nesse mandato ou no mandato anterior, mas a gente teve um caso em que pese não ter sido aposta essa informação, foi produzida a prova do cumprimento dessa condição por um outro meio, né? O contribuinte trouxe aqui as notas todas e provou que aquela, o preço, foi diferentemente de outras, tinha sido realmente deduzido e tal, embora ele não tenha cumprido. Aí, em casos dessa natureza, o que resta é só realmente o descumprimento da obrigação acessória, porque a condição não é
escrever no documento. A condição é deduzir do preço. Né? Escrever o consignar no campo de informações complementares é um meio muito singelo e frágil que o legislador pôs para tentar garantir esse cumprimento, que não garante coisa alguma. Mas, enfim, né, houve um caso em que nós perseguimos, vamos dizer assim, oportunizamos a comprovação do cumprimento da condição efetiva e não da demonstração dessa condição. Aqui eu destaco que houve o mesmo caso, né? Só que através dessa medida determinada pela assessoria. Tivesse a empresa comprovado que realmente esses produtos todos, né, são adquiridos de um fabricante que atenda realmente às condições da lei de informática, né, tanto em relação ao PPB quanto em relação aos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento, né, remanesceria, evidentemente, a fiscalização poderia, né, cobrar aquela multa isolada por falta de indicação de documento fiscal, de informação obrigatória exigida pela legislação. Mas, diferentemente desse caso anterior aqui, embora tendo sido oportunizado pela assessoria, mediante interlocutória, essa prova ela não veio aos autos. Então, realmente, nós estamos diante, mais do que o descumprimento de obrigação acessória, como é alegado pela empresa, o descumprimento da própria condição. Né? Nem assim sendo, eu também acompanho os votos que me antecederam, e também em relação ao outro, com licença do Dr. Bruno, eu exposo o mesmo entendimento já consignado pelos conselheiros em seus votos que me antecederam, de sorte que, em relação ao item de número 1 da pauta de hoje, PTA final 0078, acorda a primeira Câmara à unanimidade em julgar parcialmente procedente o lançamento para excluir a multa isolada prevista no artigo 55, inciso 7, a linha C, em relação às operações as quais o contribuinte não consignou a base de cálculo do ICMS nas notas fiscais emitidas nos termos do parecer da assessoria. Em relação ao item de número 2 da pauta PTA final 5556, acorda a primeira Câmara à unanimidade em julgar procedente o lançamento, observada a re-ratificação efetuada no lançamento às folhas 27 e 37, também aqui a decisão se dá nos termos do parecer da assessoria. Eu agradeço a presença do Dr. Bruno. Eu acho que é o único ordinário, né, Dr. Bruno? Sim, quinta-feira tem mais 2 aí. Acho que tem até sustentação. Eu até na quinta eu estou convocado para a reunião administrativa, o Marco Pura que vai presidir aí, conduzir os trabalhos. Tá bom, muito obrigado, Dr. Bruno. Bom dia. Bom dia. Dando prosseguimento à nossa pauta de hoje, eu vou anunciar agora, seguindo a ordem, o item de número 3 da pauta. Trata-se de uma reclamação interposta por Perfumaria Márcia Limitada. Em relação a esse processo, figura como relator o conselheiro Marcelo, que tem a palavra para o relato. Nosso presidente, demais conselheiros, só secretário de Câmara, todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, bom dia. Como já adiantado, trata-se de uma reclamação, uma vez que a impugnação apresentada, né, teria ultrapassado ali o prazo permitido na legislação. O contribuinte foi intimado no dia 25/6/2019 e a sua impugnação foi apresentada no dia 29/8/2019. Também é assim. Vou fazer um relato mais claro por conta das outras questões atinentes aí, né, a questão da relevação. Né, o sujeito passivo localizado no Rio de Janeiro seria substituto tributário por força do protocolo de ICMS 191 e no período de janeiro de 2016 a fevereiro de 2018 teria efetuado o destaque / recolhimento a menor do ICMS-ST e ainda a falta de destaque e recolhimento do FEM. Quanto a remessa de mercadorias, aí seria produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumaria destinado a estabelecimento em Minas Gerais. Dentre as matérias de defesa, né, que o contribuinte coloca, ele cita uma situação, coloca como nulidade, mas creio que não seja uma nulidade, está mais ligado ao método. Ele fala que teria ocorrido um erro no sistema de emissão das notas fiscais, onde as notas faturadas para Minas foram emitidas com ICMS-ST corretos e sem a geração do FEM. Porém, foram destacadas nas notas fiscais separadamente o FEM e as guias GNRE foram recolhidas consolidadas e não de forma separada. Isto posto, não houve perda de recolhimento ou evasão de divisa. Ocorreu sim um erro na maneira de gerar NFE, e também de recolhimento da GNRE.
Para tanto, basta calcular os valores recolhidos que chegaremos facilmente aos valores reais de ICMS-ST e FEM. Cita que juntou a GNRS, só que não veio acompanhado com a sua respectiva defesa. Este é o relato. Obrigado, conselheiro. Em discussão. Então, assim, ele tem uma matéria, né? Seria a comprovação que efetivamente fez. Só que ele fala que junta o comprovante e não vem. A única coisa que ele juntou foi o contrato social, a procuração e a guia de recolhimento. E assim, 2 meses após, né? Quase 30 dias de intempestividade. Naquela reclamação da sessão passada, eu já vi com os comprovantes ali, né? Estava tranquilo, né? Ele trouxe realmente os guias de recolhimento da tal antecipação. Lá era antecipação aí ST, né? ST e FEM. Aí tem a negativa. Não sei. Porque para relevar, teria que intimar ele para ele juntar. Ele juntar. Ele é substituto ou substituto? Substituto. O problema aí é exatamente assim. Esse aqui não. É quase como que assim, reabrir ou reiniciar o procedimento, né? Porque assim, apesar da alegação que recolheu, assim, mesmo com prazo, vamos dizer assim, quase que em dobro, ele não trouxe. Ele não trouxe. É isso que me incomodou. Ele fala que teve um erro, o porteiro não entregou o documento depois, né? Ele vem falando que teve um problema lá na portaria e que por isso que foi protocolado há desse tempo, só que não junta. Porque a gente até seria, eu diria, mais razoável se fosse um volume enorme de documentos, que né, realmente ele não teve tempo, em que pese ter apresentado a impugnação intempestiva, mas para reunir também parece que não é o caso, né? Aí e a gente vê muito aquelas situações assim, mesmo assim, com prazo exíguo, poderia pedir prazo. Ou então assim, olha, aqui ó, estou juntando um exemplo aqui que é exatamente isso que eu estou falando, só que eu não tive como, não tive como reunir tudo, né? Porque é duro, né? Realmente ele já entrega com tanto atraso. E que é só ele que pode produzir. Não me veio assim aquela certeza para superar, não. Mas se todos acharem que sim, eu acompanho. Eu acho que eu vejo uma diferença abissal entre essa e a da semana anterior, sabe? Né? Porque você fala, tudo bem, nós relevamos lá uma intempestividade incontroversa, mas com base em elementos mínimos, né, que de prova que o contribuinte trouxe. Né? Quando não traz nada é complicado, né? A não ser que a alegação dele seja tal que realmente não permitia ele, né, trazer, de que dependesse, por exemplo, do fisco ou de terceiros. Né? É o que o conselheiro falou, depende só dele, só ele tem. Então eu acho que. Bom, podemos voltar então, conselheiro? Então passa a palavra ao conselheiro Marcelo. Presidente, a questão da intempestividade está mais do que comprovada, então não tem como acolher o segmento aí da impugnação. Deferir a reclamação, né? Ok, obrigado, conselheiro Marcúlio. De acordo. Obrigado, conselheira Rita. De acordo. Obrigado, eu também estou de acordo. Só acho que acordo a primeira Câmara na unanimidade em indeferir a reclamação. Muito bem, chegamos ao item de número 4 da pauta. Autuado impugnante Michel Santos Couto, com a palavra a conselheira Rita. Pesados, esse é um processo também que já é recorrente. A gente está tratando de empresa optante pelo Simples Nacional, onde foi acusada saída desacobertada pelo cruzamento de dados fornecidos pelo cartão de crédito. A empresa era optante pelo MEI e foi então excluída de ofício a partir de agosto de 2015, porque excedeu o limite previsto na legislação. Então foi caracterizado que ela deixou de emitir documento fiscal, também foi caracterizado pela fiscalização que não houve a transmissão das PGDAs
e por isso todo o valor apurado, informado pelas operadoras de cartão de crédito, foi considerado como operação tributada e faturamento da empresa. O estabelecimento, ele é um estabelecimento da área de alimentícia, né, de bar. Foi aplicado a alíquota de 18% sobre o valor total apurado, e temos também o termo de exclusão às folhas 28, com efeitos a partir de 1º de novembro de 2015, que já é o segundo mês subsequente da prática, né, reiterada, o segundo mês de prática reiterada. Na sua impugnação, o contribuinte ele traz algumas argumentações que seria compatíveis com talvez uma alegação de nulidade em razão do que ele chama de invalidade do procedimento de fiscalização, que segundo ele, pelo artigo 33, a fiscalização deveria seguir o rito previsto na própria legislação do Simples Nacional e nas resoluções do Comitê Gestor. Fala também que a fiscalização, o lançamento, ele teria um erro em razão da violação do artigo 142, porque não traz os elementos intrínsecos e extrínsecos para sua formação, mas também não faz mais considerações sobre esse ponto. Fala que o lançamento é fundado em mera presunção, que o tributo só pode incidir sobre um fato real e que cabe à fiscalização a comprovação desse ônus. Traz alguns comentários acerca da presunção de nulidade absoluta e nulidade relativa. Cita os artigos 481 e 482 do Código Civil, que trata do contrato de compra e venda, para afirmar que houve emissão de documento fiscal. Defende que sem a exclusão da empresa do Simples Nacional não poderia ser feita a exigência do ICMS com base no débito e crédito. Aliás, ele diz inclusive que ele não foi intimado dessa exclusão, que não há o registro da exclusão também no portal do Simples. Defende que deveria ser observado o princípio da não cumulatividade, também faz considerações de que os produtos por ele adquiridos, cerveja, chopp e refrigerante, são produtos sujeitos ao ICMS S3 e traz algumas notas fiscais de compra para poder comprovar a sua argumentação de recolhimento antecipado. E aí traz uma frase no meio da impugnação de que o MEI ele não é obrigado a emitir documento fiscal. Como pedido subsidiário, ele pede adequação da multa isolada para o percentual de 20%, com base no artigo 55.2 a linha A da Lei 6763. Faz considerações também pedindo a exclusão da responsabilidade do sócio, do senhor Michel, pela não comprovação da prática dos atos descritos no artigo 134 e 135 do CTN. Temos a manifestação fiscal pela procedência do lançamento, com aquelas argumentações que todos nós já conhecemos, de que saída desacobertada, tributo recolhido à margem do Simples, né, fora do Simples, e por isso a competência é da fiscalização. Faz considerações de que, na verdade, a empresa ainda não foi excluída do Simples, que esse é um processo concomitante, e que o contribuinte foi intimado do termo de exclusão, de folhas 27, se eu não me engano, né? E cita os dispositivos da legislação que trata da questão da vedação ao aproveitamento do crédito em relação a imposto vencido, e também como é uma operação desacobertada de documento fiscal, não há como considerar a existência de qualquer recolhimento antecipado de IST, e descreve que a responsabilidade do contribuinte decorre, né, dos seus atos como sócio da empresa, que nesse caso, inclusive, é uma empresa que é um desdobramento do MEI, que essa responsabilidade seria pessoal, e pede a manutenção do lançamento. Presidente, ao relatório. Muito obrigado, conselheiro. Está em discussão. Esse aqui é aquele caso da obrigação, consigo mesmo. Não me preocupo muito com essa parte aí, não. E eu, quando fiz a revisão, o caso aqui não tem muito o que discutir, ficou comprovado o excesso de receita bruta, né? A partir de um certo momento, acho que setembro de 2015, aquela alegação, né, de que é uma alegação até plausível, né, de que parte dos produtos são sujeitos a ST e tal, mas o fiscal até destaca, eu estou revendo aqui, ele falando que
contribuinte, a nota fiscal de entrada que ele traz é de 2019, né? O período autuado é de 14 anos, não traz mais nada. E a gente sabe que o MEI não costuma guardar mesmo, não. Ele fica, realmente não tem nada, não tem absolutamente nada. Não emite nada. E também não guarda a nota, né? Aliás, devia, mas assim, o pessoal não tem estrutura, acaba não guardando mesmo. Fica. Em princípio, até imaginando que é um bar, né, tem bebida, né? Sim. Então, mas... Bebida poderia ter aquela questão da redução de base de cálculo, mas também não tem alegação e também não tem comprovação de que haveria. Verdade. Mais um desses casos. Esse daqui eu só fiquei na dúvida com relação à questão da impugnação do termo de exclusão. Né, ele faz essas considerações com relação ao fato propriamente dito, mas ele próprio fala que não foi intimado do termo de exclusão. Mas eu acho que dá pra gente entrar naquela questão da impugnação. Eu acho que sim, né? Eu acho que como ele nega o fato, né? Por tabela ele está negando. Ok. Bom, então passa a palavra à conselheira Rita para que profira o seu voto. Presidente, aqui a jurisprudência do colegiado já é bem conhecida, né? Não há nos autos qualquer elemento que descaracterize essa imputação de saída desacobertada. A fiscalização ela bem manifestou sobre a impossibilidade de aproveitamento desse crédito, né? Desse recolhimento antecipado do ICMS-ST, em razão dessas operações se darem por saída desacobertada, também em razão do contribuinte ter trazido as notas fiscais que não são abrangidas pelo período fiscalizado. Então, com relação à obrigação principal, né, ao recolhimento do imposto, eu julgo o lançamento procedente, mantendo o lançamento, e aí eu vou abrir só as considerações com relação ao termo de exclusão, que eu continuo com aquele meu entendimento isolado de que o Estado, nesse caso, não teria competência para proceder com a exclusão, então eu julgaria procedente a impugnação ao termo de exclusão. Ok, obrigado, conselheiro. Tem uma preliminar de nulidade também, né? A nulidade eu afasto a nulidade, o contribuinte ele traz considerações de que a fiscalização estadual não cumpriu o trâmite do procedimento previsto pela Lei 67, pela Lei Complementar 123, mas aqui, mais uma vez, é a questão do recolhimento do ICMS em razão de saída desacobertada, que pelo artigo 13, parágrafo 1º, ele é um imposto recolhido e exigido segundo as normas estaduais, e quando ele é exigido segundo as normas estaduais, inclusive com relação à competência para fiscalizar esse tributo que é pago fora do Simples. Então, não vejo nenhum tipo de nulidade, o lançamento preenche os requisitos do artigo 142 do CTN, então por isso eu afasto a preliminar de nulidade. Muito obrigado, conselheiro. Conselheiro Marco Túlio. Bem, senhor presidente, eu acompanho a relatora no que diz respeito à preliminar de nulidade e à procedência do lançamento. Em relação à impugnação ao termo de exclusão, eu peço licença à relatora, mas entendo que, caracterizado aí as saídas acobertadas e a reiteração de tal procedimento, entendo como correta a exclusão e, como tal, improcedente a impugnação. Ok, muito obrigado, conselheiro Marcelo. Presidente, eu vou pedir VN à conselheira Rita, vou acompanhar o voto do Marco. Muito obrigado. Também vou pedir licença à conselheira Rita e dela divergir só em relação à questão da exclusão do Simples Nacional, como o conselheiro Marcelo e o conselheiro Marco Túlio, de sorte que acorda a primeira Câmara em preliminar à unanimidade em rejeitar a arguição de nulidade do lançamento. Quanto ao mérito, também a unanimidade em julgar o procedente. E, por fim, quanto à exclusão do Simples Nacional, por maioria de votos, em julgar improcedente a impugnação, vencida a conselheira Rita, que o julgava procedente, designado relator, os conselheiros revisores. Muito bem, chegamos ao item de número 5 da pauta de hoje, autuado impugnante, Superset Comércio Eireli, com a palavra o conselheiro Marcelo. Os presidentes, demais conselheiros, renovo bom dia a todos. No caso específico, constatou que o contribuinte não teria recolhido ICMS devido a título de antecipação nas entradas no período compreendido entre janeiro de 2018 a fevereiro de 2019. Temos a penalidade do 56, inciso 2. Na impugnação, no primeiro momento, traz uma preliminar de segunda
impugnante entende que a autoridade seria incompetente, pois seu domicílio seria Governador Valadares e a autuação fora realizada pela Delegacia Fiscal de Teófilo Otoni. Traz ainda uma alegação de cerceamento de defesa, pois no seu entendimento, compulsando a documentação que acompanham aí, especialmente a planilha de cálculo, percebe-se, segundo ela coloca, que não houve o destaque do montante supostamente devido a título do DIFAL. Destaca ainda uma inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL pelas empresas do Simples Nacional, violação ao tratamento jurídico favorável às empresas que optam pelo Simples, que também está na Constituição, e uma violação ao princípio da não cumulatividade. A fiscalização vem colocando, né, que a empresa ela é optante pelo Simples e nessa condição deixou de recolher o ICMS na antecipação de alíquota incidente nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas à comercialização. No caso em tela, destaca que o contribuinte recebeu informação através do módulo de autorregularização CIARE, criado como uma ferramenta auxiliar de comunicação. Destaca que seria, né, a interface entre o contador/contribuinte com a secretaria e foi realizar todas as intimações necessárias. Encerrado o prazo, sem que o contribuinte se manifestasse, foi iniciado o trabalho fiscal. A alegação de cerceamento de defesa por falta de destaque do montante supostamente devido ao título do DIFAL na planilha seria protelatório, porque no auto de infração constam os valores resumidos, o anexo 2, na coluna valor antecipação, está carregado das folhas 09 a 10. No anexo 3, CD, com informações das notas fiscais de entrada na coluna L, antecipação, consta os valores devidos por produto e nota fiscal de entrada. Destaca ainda que cabe lembrar que a antecipação do imposto está prevista na Lei Complementar 123, que cabe ao fisco, em identificando a existência da irregularidade no recolhimento do tributo, proceder ao lançamento do crédito tributário dela decorrente dentro do prazo decadencial existente. Destaca ainda que as alegações de constitucionalidade não têm nenhum supedâneo na legislação, inclusive, né, nós temos aí um impedimento de analisar a constitucionalidade da norma e este é o relatório, presidente. Obrigado, conselheiro, da instrução. Beleza, como é que está chegando o processo dessa exigência, né? Sim. Agora, sim. Eu acho que teve aquele negócio da autorregularização, né? Aí as empresas os que não regularizaram. Aí, quando a gente tem para falar mal, a gente fala, mas quando falar bem, a gente tem que falar, né? Se pegar aqui, agora os períodos são menores, você vê, dando uma oportunidade para o contribuinte para que não fique ali, né, acumulando 5 anos, 6 anos, e utilizando uma ferramenta tecnológica que ajuda tanto a fiscalização, né, que esse trabalho de autorregularização foi feito aí, está sendo feito, né, em etapas, se não me engano está na 7ª malha já. E que pesa está havendo muita autuação, mas que de uma forma, eu acho que até mais suave para o contribuinte, para não deixar juntar aí 5, 6 anos. 6 anos não podem ser. Ok. Está bem conhecida a matéria, o debate, podemos passar a fala de votação, né? Aqui tem o preliminar, não tem probabilidade. Presidente, no que diz respeito à questão da incompetência, né, da autoridade, né, a legislação permite, né, que se faça dessa forma. A legislação, né, mineira tem ali, até disponibilizado no site, né, quais são, né, as delegacias que fiscalizam e onde o contribuinte tem plena ciência. Então vou afastar essa preliminar. No que diz respeito ao cerceamento de defesa, conforme destacado pela fiscalização, está, né, no AI todas as indicações pertinentes ao montante devido ao default, então também não temos como acatar esse cerceamento de defesa. No que diz respeito às inconstitucionalidades citadas, né, pelo contribuinte, nós não temos, né, a competência para analisar a constitucionalidade e, como bem citado pela fiscalização, o default, né, está previsto ali na Lei Complementar 123 e que deve ser recolhido de forma antecipada. Temos ciência, né, sempre bom destacar, do julgamento que está tramitando no STF, mas ainda não encerrou, né, está 4-1, tem que esperar encerrar para, né, que o STF, que é o órgão competente, declare ou não inconstitucional, né, esse tributo, mas até então, enquanto não fizer, eu vou julgar procedente o lançamento, afastando em todos os preliminares alegados pelo contribuinte. Muito obrigado, conselheiro. Conselheiro Marco Túlio. De acordo, senhor presidente. Obrigado, conselheira Rita. De acordo. Eu também estou de acordo, então acordo a primeira Câmara em preliminar unanimidade em rejeitar a arguição de nulidade do lançamento,
no mérito também a unanimidade em julgá-lo procedente. Com esta decisão, encerramos a breve pauta do dia de hoje. Muito obrigado, conselheiros, podem deixar.